Enredo, espaços e simbolismos. O enredo de The Running Man desenvolve-se como um mito moderno da individuação, no qual o protagonista, Ben Richards, é lançado em uma arena simbólica para confrontar e integrar as forças da sombra coletiva. Sua recusa em participar do massacre inicial representa a ruptura com a persona militarizada, sinalizando o início de uma jornada que o conduz das trevas da alienação à revelação do self. Nesse sentido, Richards representa o herói arquetípico em oposição ao falso deus midiático, cuja função é destruir e renovar os valores de uma sociedade decadente. O programa televisivo que dá nome ao filme configura-se como o centro simbólico da deformação psíquica coletiva. Nele, o excesso cromático e sonoro, com luzes neon e trilhas agressivas, constrói uma persona cultural inflada, que mascara a brutalidade por trás da estética espetacularizada. Jung compreendia a persona como uma função necessária, mas perigosa quando absolutizada. Aqui, a persona midiática substitui a realidade, convertendo o assassinato em entretenimento e dessensibilizando o coletivo. A zona de jogo, espaço onde ocorre o confronto entre Richards e os caçadores, remete à jornada ao interior do inconsciente. As ruínas e túneis simbolizam o colapso das estruturas do ego e a imersão na psique primitiva. Cada caçador é uma projeção grotesca da sombra. Sub-Zero, Dynamo e Buzzsaw não são apenas adversários, mas caricaturas arquetípicas que representam forças dissociadas da consciência, instintos de domínio, exibicionismo e sadismo, devolvidos à sociedade como espetáculo legitimado. Já os espaços subterrâneos da resistência se contrapõem à estética espetacular da superfície. Neles, a atmosfera é soturna, quase monástica, remetendo ao espaço interior do self junguiano. Esses locais, carentes de glamour e repletos de tecnologia rudimentar, indicam uma retomada da autenticidade psíquica, onde o herói pode reencontrar sua verdade essencial, além da persona imposta pela mídia totalitária. Também assume relevância simbólica. Ela inicia como um agente da ordem, conformista e ligada à música oficial, e gradualmente emerge como guia na revelação da verdade. Nesse percurso, Amber encarna o papel da ânima transformadora, cuja função é conduzir o herói ao autoconhecimento e possibilitar a integração das polaridades internas, razão e intuição, ética e ação, linguagem e resistência. A jornada de Richards remete ao arquétipo de Teseu no labirinto, no qual o herói deve enfrentar bestas dentro de uma arquitetura que reflete sua psique. Como Teseu, Ben precisa derrotar monstros e descobrir que o verdadeiro inimigo está fora do labirinto, na figura do apresentador Damon Killian, personificação do tirano mascarado. Ao revelar os cadáveres dos antigos vencedores, o filme rompe o véu ilusório e aproxima-se do mito do flautista de Hamelin, revelando o destino sombrio dos que seguem promessas fáceis. O filme também evoca o mito de Dionísio degenerado, conforme Nietzsche, no qual o êxtase coletivo e a embriaguez midiática substituem a individuação pela dissolução. A multidão que vibra com a morte alheia representa um retorno à massa indiferenciada, anulando o ego e o espírito crítico em favor da catarse vazia. Richards, ao resistir à conversão em novo caçador, recusa-se a ser incorporado pelo sistema e aponta para uma saída possível do labirinto simbólico. Assim, The Running Man não é apenas uma crítica à espetacularização da violência, mas uma representação simbólica da luta pelo self em meio a um mundo regido por personas coletivas alienantes. A jornada de Richards configura uma narrativa arquetípica de enfrentamento da sombra, integração da ânima e superação do falso self, consolidando o enredo como um drama da psique Sob a moderna. perspectiva do behaviorismo radical de B.F. Skinner, o universo distópico de The Running Man pode ser compreendido como um complexo sistema de controle operante cultural
no qual o comportamento da população é mantido por contingências de reforço reforçadas por estímulos discriminativos cuidadosamente arquitetados. O espetáculo televisivo funciona como um poderoso estímulo discriminativo que sinaliza à audiência quando a violência deve ser celebrada e legitimada. A cenografia do programa, os figurinos chamativos dos caçadores e a teatralização das mortes operam como estímulos condicionados que provocam respostas emocionais específicas: excitação, torcida, recompensa simbólica. O comportamento da audiência é mantido por reforçadores intermitentes, como sorteios, prêmios e status, gerando um ciclo vicioso de expectativa e recompensa conforme os esquemas de reforço variáveis descritos por Skinner em seus estudos sobre jogos de azar. Ao mesmo tempo, o sistema emprega punições negativas contra os dissidentes. Os que se recusam a participar do jogo ou questionam a realidade imposta têm recursos básicos cortados, perdendo acesso à comida, moradia ou proteção. Trata-se de um ambiente aversivo, no qual a sobrevivência depende da conformidade, o que fortalece a dependência do indivíduo ao sistema e suprime comportamentos divergentes. A trajetória de Ben Richards é marcada por contingências claras. Sua recusa inicial em obedecer ordens o conduz à punição, prisão. Sua fuga se dá por reforço negativo, evitar tortura. E sua recusa final em tornar-se caçador simboliza a ruptura com os esquemas de reforço da violência. Essa recusa representa um comportamento de resistência que não é mantido por reforço externo, mas por um repertório ético internalizado, algo que excede as contingências como a edição imediatas. de vídeos para incriminar Richards, antecipa práticas modernas de desinformação e deepfakes, os quais atuam como estímulos discriminativos distorcidos, que moldam o comportamento da população com base em falsidades. Essa manipulação promove comportamentos conformistas, mesmo diante de provas falsas, pois os reforçadores sociais permanecem válidos: aceitação, pertencimento, segurança. A presença de Amber no enredo representa um agente de mudança contingencial. Ao ser colocada nas mesmas condições de Richards, ela também é exposta a reforçadores aversivos e passa a modificar seu comportamento, saindo da conformidade para a ação crítica. Sua mudança não ocorre apenas por escolha racional, mas por reorganização das contingências ambientais que tornam a resistência uma resposta mais adaptativa do que a submissão. O estúdio do programa, como ambiente operante, controla não apenas os participantes do jogo, mas também o comportamento do público externo. A cultura é transformada em laboratório comportamental, onde milhões respondem a estímulos cuidadosamente modelados por técnicos, roteiristas e autoridades. A plateia responde com aplausos, gritos e apostas, operando como agentes de reforço para o sistema. Essa análise revela que The Running Man antecipa questões contemporâneas como o reforço intermitente em redes sociais, o uso de estímulos visuais intensos para capturar atenção e a manipulação de narrativas como forma de controle social. O filme, nesse sentido, pode ser lido como uma distopia behaviorista, na qual o controle de contingências ambientais substitui o pensamento crítico e perpetua o status quo por meio de reforços individuação de Ben Richards e fechamento reflexivo. Ben Richards atravessa uma jornada que se alinha com os 4 estágios da individuação junguiana, propostos como caminho para a totalidade psíquica. Inicialmente identificado com a persona imposta, ou carniceiro de Bakersfield, Richards é reduzido a uma imagem pública distorcida, negando seu verdadeiro self. A prisão e o julgamento são rituais de exclusão simbólica que marcam o início da descida ao inconsciente coletivo. No contato com os caçadores e com a morte iminente, Richards é confrontado com a sombra, os aspectos negados da sociedade, mas também de si mesmo. A decisão de poupar Dynamo, mesmo diante da oportunidade de vingança, marca um ponto de inflexão, o reconhecimento de que a ética deve sobrepor-se à brutalidade, mesmo quando esta parece justificada. Tal gesto representa a integração consciente de um conteúdo inconsciente. A força não precisa estar dissociada da moralidade.
A figura de Amber representa a emergência da ânima, como instância mediadora entre o consciente e o inconsciente. Sua jornada de transformação de espectadora alienada a agente ativa é paralela à de Richards, e ambos se completam simbolicamente. A união dos dois, não erótica, mas arquetípica, permite a passagem ao próximo estágio, o despertar do self, entendido como totalidade que integra persona, sombra e ânima. A destruição do apresentador, Killian, não pela violência direta de Richards, mas pela armadilha de seu próprio sistema, a cadeira-foguete, é simbólica. O ego inflado é consumido pelo sistema que construiu. Trata-se de um desfecho junguiano, no qual o herói já não precisa destruir fisicamente o inimigo, pois este é tragado por sua própria sombra inflada. Richards emerge assim como figura transformada, que não busca poder, mas revela os perigos da identificação com a persona coletiva, tão exaltada nas sociedades do espetáculo. Richards encarna a possibilidade de reconexão com a autenticidade psíquica no mundo onde tudo é ilusão cuidadosamente coreografada. Como adverte Jung em O Eu e o Inconsciente, nada tem um efeito psíquico tão destrutivo quanto a substituição da experiência individual por representações coletivas. O filme aponta para uma lição profunda. A liberdade não se encontra na destruição do outro, mas na reconstrução do si mesmo. A individuação, mesmo em cenários opressivos, é possível, e ela exige coragem para enfrentar as sombras internas e coletivas. Ben Richards não é apenas um sobrevivente. Ele é o símbolo de que a psique pode resistir à cultura do espetáculo e emergir com identidade, verdade e ética.